Olá, hoje no nosso canal Espiritismo em Pauta nós vamos apresentar um vídeo para falar sobre Cornélio Pires. Esse sujeito, aliás, esse foi um outro grande sujeito das lides do Espiritismo. Ele nasceu na cidade de Tietê, até já estive lá algumas vezes. Nasceu lá em 3 de julho de 1884, sob o signo de Câncer, e desencarnou na capital paulista no dia 17 de fevereiro de 1958, aos 74 anos. Quando ele era mocinho, 17 anos, ele veio de Tietê para a cidade de São Paulo para participar de um vestibular de farmácia, na faculdade de farmácia. Entretanto, ele não conseguiu, ainda bem, né? Ele não conseguiu realizar o seu intento de ser farmacêutico, porque ele passou a dedicar-se então ao jornalismo, à carreira jornalística. Ele trabalhou no jornal O Comércio de São Paulo, no jornal O São Paulo, foi revisor de O Estado de São Paulo e trabalhou também ou contribuiu para o jornal O Pirralho. Era tem um livro de Jofre Martins Veiga chamado A Pitoresca Vida, ou A Vida Pitoresca, melhor dizendo, A Vida Pitoresca de Cornélio Pires. E ele lá escreve que ninguém amou tanto a sua gente como Cornélio Pires, que ninguém se preocupou tanto com seus semelhantes como esse homem fez, e que ele foi antes de tudo um bom sujeito. Né? O poeta Martins Fontes também, por sua vez, afirmou que Cornélio Pires era um bandeirante puro, um artista incansável, enobrecedor da pátria e enriquecedor da língua. Aconselhado pelo grande jornalista Amaral, Cornélio Pires resolveu tornar-se regionalista, salientando-se então como um dos maiores divulgadores do folclore brasileiro. Pelos idos de 1910, ele lançou Musa Caipira, livro que foi saudado pela crítica devido ao seu conteúdo tipicamente brasileiro. Silvio Romero, que era um crítico da época, em carta dirigida ao poeta, ele diz que apreciou imensamente o xiste, a, a, a cor local, a graça, a espontaneidade de suas produções e que, além do seu valor intrínseco, que aquele material era um ótimo documento para o estudo do brasileirismo e da nossa linguagem. Então, abandonando a carreira jornalística de vez em Cornélio Pires decidiu viajar pelo interior do estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, estreando então na condição de caipira humorista. Caipira humorista. Eu me lembro que eu assistia com certa assiduidade o programa Senhor Brasil, de Rolando Boldrin, na TV Cultura, aqui em São Paulo. E o Rolando Boldrin virava e mexia, estava recitando alguma coisa do Cornélio Pires, contando algum caso do Cornélio Pires, com aquele jeitão caipira do Rolando Boldrin, reproduzindo Cornélio Pires. Né? Alguns anos depois, ele chegou a organizar, então, depois dessa época, o teatro ambulante gratuito Cornélio Pires, perambulando aí de cidade em cidade, tornando-se admirado por toda a população brasileira, né? Ali ao vivo. Alguns anos antes, inclusive, da sua desencarnação, ele voltou lá para a cidade de Tietê, comprou lá uma chácara nas proximidades da cidade, do centro da cidade, e fundou a Granja de Jesus, um lar destinado à criança desamparada, tendo, entretanto, desencarnado sem poder ver a conclusão de sua obra. Pouco antes, inclusive, da sua desencarnação, ele já espírita convicto, ele trabalhava na preparação da coletânea espírita. Nessa época, justamente nessa época, ele já havia publicado duas obras de fundo nitidamente espírita, que era Onde Estás, ó Morte, e Coisas do Mundo, Coisas do Outro Mundo, nos anos de 1944 e 1945. Cornélio Pires narrou que em 1901 ele começou a frequentar a igreja presbiteriana. Entretanto, ele não conseguiu conciliar os ensinamentos dessa igreja com o seu modo de pensar. As ideias das penas eternas e da preferência de Deus por membros de determinadas religiões não encontraram guarida em seu coração. Contrário, não. E não conseguindo, então, extrair dos evangelhos os ensinamentos segundo a inspiração do Espírito, mas apegando-se ao formalismo da letra, que mais mata que qualquer outra coisa, ele acabou quase descambando para o materialismo. Por pouco, muito pouco. Né? Nessa época, então, ele não conhecia ainda o Espiritismo,
Porém, quando ele começou a viajar, aconteceram com ele vários fenômenos mediúnicos que muito o impressionaram. Vários fenômenos mesmo. Principalmente algumas comunicações recebidas do espírito Emílio de Menezes, do espírito Emílio de Menezes. E interessando-se então por essa doutrina, ele passou a ler os livros de Allan Kardec, Leon Denis, Station Moses, Albert de Rochas e os livros psicografados por Chico Xavier e outros. Aí então, daí em diante, ele integrou-se resolutamente ao Espiritismo, interessando-se particularmente pelos fenômenos de efeitos físicos, as materializações, tendo publicado inclusive várias fotos de espíritos desencarnados em seu livro Onde Está a Sua Morte. De sua vasta bibliografia, porque ele foi um escritor, né, inspirado, ele escreveu vários livros. Eu tenho aqui anotado, estou procurando aqui. Deixa eu chegar aqui e vou achar. Aqui achei. Musa Caipira, versos velhos, cenas e paisagens de minha terra, O Monturo, quem conta um conto, conversas ao pé do fogo, estrambólicas aventuras de Joaquim Bentinho, o queima-campo, tragédia cabocla, pataquadas, seleta caipira, almanaque do Saci, michórdias, meu samburá, sambas e cateretês, tarrafadas, chorando e rindo, de roupa nova, só rindo, tá no bocó. Quem conta um conto e outros contos, enciclopédia e anedotas e curiosidades, além dos anteriormente citados, né? Francisco Cândido Xavier psicografou alguns livros do Cornélio Pires, então já desencarnado naturalmente no plano espiritual. O espírito de Cornélio Pires, Retratos da Vida, Conversa Firme, Baú de Casos, Coisas desse Mundo, tudo isso, psicografia do Chico pelo espírito Cornélio Pires. Ele foi um humorista em sua mais elevada expressão, empolgando as plateias com seu gênero característico, cativando a simpatia de todos os brasileiros. Num dos escritos sobre a doutrina espírita, dizia ele que o espiritismo, mais cedo ou mais tarde, ele fará aos católicos romanos, aos protestantes e aos adeptos de outros credos, a caridade de robustecer-lhes a fé, com todos os fatos que provam a imortalidade da alma, que se transforma em espírito ao deixar o invólucro material. E nesse mesmo escrito, um bocadinho mais adiante, ele diz que, como religião, o espiritismo não religa, nos religa, melhor dizendo, ao Pai, que é amor, e não chibata, e que, sendo amor, não iria matar o seu próprio filho Jesus em benefício de uma humanidade perversa. O Espiritismo, gostei desse pedaço, o Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jugo do dogma e nos ensina a compreender a Deus como Ele é. Escritos inspirados, né? de reflexão, pura reflexão em relação a Deus e às suas criaturas. Comente aí o nosso vídeo, se você quiser comentar uma biografia, muito interessante, aliás. Compartilhe com seus amigos espíritas. É para os espíritas o vídeo de hoje. E vamos adiante, sempre adiante.